Olá, boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando aqui o nosso estudo agora semanal de O Evangelho segundo o Espiritismo, pela fanpage Espiritismo Brasil Chico Xavier. Sejam muito bem-vindos. Nós estudamos na semana passada o primeiro capítulo do livro e hoje nós vamos estudar o capítulo 2, cujo título é Meu Reino Não É Deste Mundo. E estamos aguardando apenas uns segundinhos aqui, uns minutinhos, para que dê oportunidade para mais pessoas se conectarem para acompanhar juntos, né? E a gente já inicia, então, o nosso estudo. Aproveito para relembrar, né, que esse estudo será semanal, todas as quartas-feiras, às 20 horas. E nós vamos, a nossa meta, né, estudar esse livro todo. Quem sabe um capítulo por semana, aí, né, se for possível. E assim a gente vai conduzindo o estudo. Eu sou Paulo Sampaio, de Bebedouro, estado de São Paulo. Aqueles que quiserem acompanhar-me nas redes sociais, basta procurar tanto no Face quanto no YouTube por Paulo Eduardo Sampaio, ou no Instagram, paulo_Sampaio. Legal? Sejam todos muito bem-vindos e vamos então iniciar aqui o nosso estudo, nosso boa noite. Nosso abraço fraterno a todos que estão já conectados aqui conosco, tanto pelo Face quanto pelo Instagram. Né? Regina, tudo bem? Regina Matias, boa noite. Fátima Marcaça Baldo, Niúce Penteado, Andresa Maria, Zuleide Carvalho, vários amigos, Romilda, Silvia Guerra, Loiva Carnop, Tarso Gomes, a Rangel Odete Rangel, né, aqui também pelo Insta. Então todos sejam muito bem-vindos. A Ruth Maria aqui também chegando pelo Instagram. Vamos lá então, pessoal. O capítulo 2, né, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo, Kardec inicia o capítulo com uma citação do Evangelho de João, tá? E ele começa dizendo assim: tornou entrar Pilatos no palácio e chamou Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Então respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, o meu reino não é daqui. Então, essa fala de Jesus, pessoal, aconteceu naquele momento em que ele estava já preso, né, pelos guardas romanos e sendo levado ali para aquele julgamento, né, diante de Pilatos. E Pilatos, quando o interroga, né, ele deixa claro que habitava uma região fora do planeta Terra, né, pois ele diz, meu reino não é daqui da Terra, deixando claro essa ideia, então, da vida, né, fora da localização do planeta Terra. Mas eu quero chamar a primeira atenção, meus amigos, aqui nesse início de estudo desse livro, que Allan Kardec, muito sabiamente, ele não apresenta os textos, né, do Evangelho tradicional numa ordem cronológica, numa sequência, né, de tempo, mas não, ele apresenta os primeiros 4 capítulos, desculpa, a cachorrinha aqui deu uma assustada, os primeiros 4 capítulos do livro, ele apresenta 4 princípios básicos da doutrina espírita. Porque no primeiro capítulo ele fala sobre eu não vim destruir a lei,
se referindo a Deus, que é o primeiro princípio básico aí da doutrina, né? No segundo capítulo, ele vai, que é o que nós vamos estudar hoje, trata sobre a imortalidade da alma, né? Por isso que ele diz, meu reino não é deste mundo. No capítulo 3, vai ser tratado sobre o tema Há muitas moradas na casa do Pai, falando sobre a pluralidade, né, dos mundos habitados. E no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, tratando de reencarnação. Para a gente perceber, pessoal, como que Kardec deu uma sequência lógica para os capítulos, para os primeiros 4 capítulos, mostrando aqui o principal nesses primeiros 4 capítulos, né? Que são princípios básicos da doutrina, tá? Bom, mas voltando aqui ao nosso tema de hoje, né? Quando Jesus diz, meu reino não é deste mundo, ele está se referindo, logicamente, que ele habita regiões fora, então, do planeta Terra. E aqui eu quero me recordar que Kardec faz também, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele apresenta uma hierarquia, né, na condição evolutiva dos planetas. Então, Jesus habita os mundos mais altos, né, de mais alta evolução, que são os mundos celestes. Então, onde Jesus habita, reina a paz, a fraternidade, né, porque são espíritos do mesmo nível de Jesus, espíritos puros. E um dia, né, a Terra também alcançará uma condição melhor, porque hoje a gente vê na Terra uma condição bastante ainda precária, né, de relacionamentos, de justiça social, de desigualdades, de muita violência ainda, né? Então a Terra ainda é um planeta, né, um tanto quanto atrasado em relação a outros que existem aí no universo, na casa do Pai, né? Mas Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, pessoal, para a gente relembrar sempre. Quando ele diz, ele nos orienta, né, a rogar a Deus, venha a nós o vosso reino. O que Jesus está nos ensinando? A pedir a Deus que o seu reino, né, de justiça, de amor, também se instale na Terra um dia. Porque um dia a Terra vai ser um mundo melhor. Isso não é uma utopia. Os espíritos colocam que é uma sequência lógica de evolução dos planetas. Então nós também um dia haveremos de viver fraternalmente, né? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida aí sobre esse trechinho que estudamos, para a gente passar à frente? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, podem registrar, a gente tenta abordar aí dentro das possibilidades, tá bom? A Beth Oliveira aqui também, e vários amigos e amigas que foram chegando, nosso muito boa noite e sejam todos muito bem-vindos. No item número 2, pessoal, se alguém está aí com o livro, estudando pelo livro, né, a gente percebe que Kardec, muito didaticamente, ele enumera os tópicos, né, para facilitar a localização de cada trechinho aí para estudo, né? Então, a hora que vocês observarem na sequência, número 2, né, Kardec aborda sobre a vida futura. E ele diz assim, Jesus diz claramente por estas palavras que a vida futura, a qual em muitas circunstâncias se referiu, é a meta a que se destina a humanidade, devendo ser o objeto das principais preocupações do homem na Terra. Em todos os seus ensinamentos, ressalta este grande princípio. Então vejam que importante esse ponto, pessoal. Kardec fala muito sobre a vida futura. O que é vida futura? É a vida espiritual. Kardec queria deixar muito claro, muito clara, né, essa ideia de que a vida prossegue, de que a morte para o espírito não existe. A morte é apenas do corpo, né? O espírito prossegue. Então nós, quando deixamos essa vida física,
pela morte do corpo, seguimos, né? Nós, espíritos, continuamos vivos e adentramos uma nova dimensão da realidade espiritual. E é onde Kardec chama, né, de a vida futura. E ele diz que essa vida futura deveria ser objeto das nossas maiores preocupações. Por que será que Kardec diz isso? No sentido de que, quanto mais nós temos consciência dessa realidade da vida espiritual, quanto mais nós acreditamos que é assim que acontece, e quanto mais nós entendemos que a vida espiritual tem total relação com a vida aqui encarnados, quer dizer o quê? Se uma pessoa aqui na Terra hoje procura viver de uma forma mais coerente com as leis divinas, né? Se a pessoa aqui na Terra procura ser fraterna, procura ser caridosa, procura ser justa, né? Procura ser tolerante, paciente, enfim, aquela pessoa que aqui na Terra segue dentro das suas possibilidades, né? Aquilo que Jesus ensinou, essa pessoa vai, quando desencarnar, encontrar uma realidade muito de acordo com o que fez por merecer, entende? No sentido de que a vida espiritual nos acolhe da forma como nós vivemos aqui. Existe uma total correlação. A gente vai receber, né, as consequências daquilo que nós semeamos aqui hoje. Então, isso que Kardec quer dizer deveria ser motivo das nossas preocupações, no sentido de procurarmos viver bem aqui, que nós façamos o nosso melhor, que a gente procure trabalhar nossas imperfeições. Vale muito a pena procurar ser bom, né? Procurar fazer o bem dentro das nossas possibilidades, porque nós também não podemos cobrar além das nossas possibilidades, né? Não fiquemos também em pânico, achando que precisamos ser um santo aqui na Terra, que ainda não dá, né? Nós temos nossas limitações, muitas vezes a gente erra, muitas vezes a gente age de forma que nós nos arrependemos depois. Então, muitas vezes a gente diz, puxa, mas eu queria ser melhor, né? Eu queria agir de forma melhor, mas ainda não consigo. Muitas vezes eu erro, muitas vezes eu me pego, né, agindo de forma que me arrependo depois. É normal, porque nós estamos num estágio evolutivo que nós oscilamos, né, pessoal? Uma hora a gente acerta, outra hora a gente já acaba agindo de forma não muito boa. Mas o que vale a pena, o que é importante, é que nós nos esforcemos para fazer o nosso melhor. Tenhamos a total certeza de que Jesus não estava dizendo algo ilusório. Jesus prometia, né? Bem-aventurados os aflitos, os que sofrem, bem-aventurados os misericordiosos, né? Bem-aventurados os brandos e pacíficos. O que ele quer dizer? Que vale muito a pena procurar viver bem, fazer o seu melhor, para que quando desencarnarmos, né, quando retornarmos à vida espiritual, possamos retornar em boas condições, possamos ser acolhidos por uma colônia espiritual, como existe no nosso lar, que é tão conhecida, né? Mas existem tantas outras. Nosso lar ficou conhecido, né, pelo livro, pelo filme, mas tantas outras colônias, até melhores que a de nosso lar, existem, né? Assim, ligadas ao planeta Terra. E aqui também, pessoal, o que mais poderíamos dizer? Kardec diz assim, né? Que a vida futura é o eixo do ensino do Cristo. Isso é interessante porque quando a gente observa a missão de Jesus, que veio até nós, naquela missão tão bela, né, que ele realizou,
Jesus trabalhou fortemente em 2 pontos, eu acho, na sua missão. Primeiro, ele tratou sobre a lei de amor, né? Ele ensinou muito sobre a caridade, sobre amar ao próximo, amar até o inimigo, como ele dizia, né? Então, Jesus trabalhou fortemente a questão da lei de amor. E também, uma outra frente que ele atuou muito, foi essa questão aqui que estamos estudando hoje, a imortalidade da alma, dizendo que a vida prossegue, falando sobre o reino de Deus, né? Ele dizia muito, é chegado o reino dos céus, né? Tanto que veio João o Batista, preparando as pessoas para receberem o Cristo, né? Tudo bem até aqui, meus amigos? Tudo em ordem? Alguma dúvida? Vamos ver se tem alguma colocação aqui no Face para a gente poder responder, se for o caso, né? Muito boa noite, viu? Fico muito feliz com a presença de vocês aqui. Quantos amigos e amigas aqui também pelo Face, né? De várias partes aqui do Brasil. Muito bem-vindos. Mas, por enquanto, parece que ainda não tem nenhuma dúvida, não, né? E a gente vai prosseguindo aqui, tá bom? Mas qualquer coisa podem registrar aí. Nós vamos agora ver o item 3, tá? Na sequência ali do livro, se vocês acompanharem pela numeração que Kardec faz, ele apresenta o número 3, o item 3, dizendo assim: os judeus tinham ideias muito incertas em relação à vida futura. Acreditavam nos anjos como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que um dia os homens pudessem tornar-se anjos e partilhar da felicidade deles. Vejam que fala interessante de Kardec, né? Porque realmente os judeus daquela época de Jesus, eles acreditavam até em reencarnação, mas eles tinham umas ideias muito simples ainda, né? Não tinham um esclarecimento como a doutrina nos oferece hoje. E essa ideia que diz aqui, né, que eles tinham uma ideia incerta em relação à vida espiritual. Como eles eram muito presos, né, às coisas materiais, eles imaginavam recompensas ou castigos apenas materiais, né? Eles entendiam assim que se eles fossem pessoas boas, vivessem fraternalmente, buscassem viver as leis divinas, né? Eles receberiam, por exemplo, como recompensa a vitória sobre seus inimigos, que havia, né, na época muitas disputas, né? Então eles achavam que era uma forma de retribuir a vida digna que eles procuravam viver. Eles achavam que Deus, né, os recompensavam com vitória sobre o inimigo. E eles achavam também que quando não agiam tão bem na vida, que mereciam, né, o chamado castigo, eles achavam que esse castigo era através das derrotas, das calamidades que aconteciam na vida. Aquela visão, né, muito estreita ainda, focada apenas nas coisas materiais. E esses judeus, né, acreditavam que os anjos eram seres privilegiados da criação. O que é isso? Eles entendiam que Deus teria criado a humanidade terrestre, né, e criado os anjos de forma diferente. Eles achavam que os anjos eram uma criação especial de Deus, que Deus teria criado seres perfeitos desde o início. E vejam que a ideia que a doutrina espírita nos apresenta é completamente diferente. Porque a doutrina espírita nos mostra um Deus justo, um Deus que não é parcial, um Deus que criou todos nós da mesma forma. Então, qual é a explicação, meus amigos? A explicação é que os anjos são os próprios espíritos como nós, que trilharam toda a jornada evolutiva, como nós estamos trilhando, e que pelos seus méritos, né,
através de inúmeras reencarnações, através dos milênios, eles foram se aperfeiçoando e se tornando seres perfeitos, se tornaram anjos, espíritos puros, como Jesus o é. Qual o problema? É que quando a Terra foi criada, pessoal, isso há 4,5 bilhões de anos atrás, já existiam anjos. Isso é que confundia muito as pessoas, né, das eras mais recuadas. Porque quando eles se entendiam, né, na sua religiosidade, imaginavam o Criador, eles já entendiam a ideia dos anjos. Então eles imaginavam, né, que eram seres especiais. Mas Jesus dá a solução para isso, porque Jesus falou: na casa do Pai há muitas moradas. A casa do Pai o que é? É o universo. E as muitas moradas são os diversos planetas habitados. Então esses espíritos que hoje já são anjos, trilharam sua jornada evolutiva em outros orbes, em outros planetas. E quando a Terra é criada, eles já eram perfeitos. Assim é Jesus, pessoal. Jesus recebeu de Deus a incumbência para ser o governador espiritual da Terra. E Jesus é o governador espiritual desde o início da formação do planeta. Então a gente poderia dizer, mas Jesus já era puro? Sim. Ele viveu em outros planetas, percorreu toda a escalada evolutiva como nós. E quando a Terra é criada, ele já era espírito puro. Aí a explicação. Mas o Mestre, né, veio nos dizer que ele não é alguém diferente de nós, que ele não é um ser especial, criado de forma diferente. Quando ele nos disse, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço, e ainda mais. Jesus deixava clara a ideia de que nós temos esse potencial divino, nós temos esse potencial, esse engerme, né? A capacidade da perfectibilidade. Um dia nós também seremos seres angelicais. Um dia nós também alcançaremos essa condição. E Jesus fez questão de nos dizer isso para mostrar que Deus é perfeito, Deus é justo e Deus trata todos os seus filhos da mesma forma, né? Daniele Lima aqui também, querida amiga, boa noite. E a todos os amigos aqui pelo Face, viu? Muito bem-vindos a todos que foram chegando com o transcorrer aqui da nossa live, né? Vamos ver se tem alguma colocação, alguma pergunta aqui, né? Parece, deixa eu ver aqui, a Sueli Nunes, dizendo, depois da partida, demora quanto tempo para saber que foi? Ela está acrescentando aqui, meu esposo partiu há 39 dias de infarto fulminante, né, com 62 anos, estava dormindo. Acordei com o ronco da morte, queria muito saber onde ele pode estar. Há 39 dias, né? Então, Sueli, realmente é uma situação difícil, né? Essa separação, até desejamos que Deus te fortaleça, te dê todo o amparo para você enfrentar a situação nesse momento difícil da separação, mas a gente não pode, Sueli, afirmar uma coisa dessa, não dá para dizer, né, com exatidão onde ele está, em que situação ele está. O que eu posso te dizer pela normalidade do que acontece, principalmente com mortes assim, né, decorrentes de um infarto, geralmente, tá? Não é regra geral, Sueli, mas geralmente essas pessoas que desencarnam assim são acolhidas pela espiritualidade, né? Pelos espíritos que vêm buscar já para levá-los para um tratamento até em hospitais da espiritualidade, porque muito provavelmente a pessoa precisa de um tempo
para se recuperar, né, da situação, do trauma que o envolveu para a morte, né? Ele precisa de um tempo de readaptação ao mundo espiritual. Então, assim, se ele provavelmente, eu não estou afirmando, provavelmente seu marido está sendo tratado em um hospital da espiritualidade. E agora, o tempo, né, que ele vai precisar para se sentir adaptado depende muito dele, do conhecimento que ele teve sobre, né, a vida espiritual, e depende muito também da sua vivência aqui, né? Porque, como eu disse no início, quanto mais a gente procura viver bem aqui encarnados, mais méritos, né, e mais condições favoráveis nós teremos na espiritualidade. Então é aquilo que Jesus diz, a cada um segundo suas obras. Se ele viveu, procurou viver bem, procurou ser uma pessoa boa, né, ele vai ter mais, né, o amparo da espiritualidade, recebe a recompensa do que ele fez aqui. Mas eu te oriento, Sueli, ore para ele, tá? Eu imagino que você já faz isso, mas ore sempre, procure orar com tranquilidade, sem revolta, sem reclamação com Deus, buscando manter uma serenidade, porque você o ajuda, mostrando que você está confiante em Deus, que você pretende, né, tocar a sua vida da melhor maneira. Dessa forma você pode ajudá-lo, tá bom? Que mais aqui? Então, Francisco dizendo do conhecimento que liberta, né? E a vivência no bem, que acalma, né? Que dá a recompensa que todos nós queremos. A Irene aqui dizendo que pede oração, né, para a filha Aline. No final, viu, Irene, a gente reserva um minutinho, a gente faz junto aqui uma oração por todos aqueles que esperam, que precisam, todos nós precisamos, né? A gente faz aqui uma oração no final, tá? E peço que me perdoem se por acaso pular aqui alguma pergunta, alguma colocação que fizeram, porque às vezes tem vários comentários, pode ser que eu não tenha percebido se alguém fez alguma pergunta e acabar passando, tá? Me perdoe. Se puder, se for o caso, até colocar de novo, né? A Ivani dizendo aqui, com fé, vontade, caridade e amor ao próximo. Legal, muito bom, Ivani. Agora nós vamos aqui, pessoal, para o item 3 ainda. No mesmo item 3, né? Um pouco mais à frente, Kardec comenta assim: Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Vejam que interessante, né? Jesus, lógico, muito sábio, espírito puro, ele sabia dosar aquilo que ele poderia transmitir às pessoas de sua época. Ele sabia dosar o ensinamento, né, para que as pessoas pudessem assimilar. E lógico que ele tinha muito mais para dizer. Tanto que ele disse isso em algumas passagens. Ele disse, olha, muito ainda vos tenho a dizer, mas vós não podeis suportar. Então é quando ele diz, né, se me amais, guardai os mandamentos, e eu rogarei ao Pai. E o Pai vos enviará outro Consolador, que estará convosco por todo sempre. Mais ou menos com as minhas palavras. Porque Jesus se referia à doutrina espírita, pessoal. Ele quis dizer que aquilo que não era possível dizer à sua época, ele enviaria esse Consolador, que é a doutrina espírita, né, o Espiritismo, para ensinar, né, aquilo que ele não pôde dizer à sua época. E a gente percebe isso. Quantos ensinos que os Espíritos trouxeram, né, na obra de Kardec, revelando, explicando os ensinos de Jesus, passagens que às vezes a gente não compreendia. Os Espíritos disseram sobre reencarnação, que Jesus apenas semeou algumas verdades. Os Espíritos nos falam com detalhes do mundo espiritual,
sendo que na época Jesus apenas também semeou algumas verdades. Mas aí a gente percebe que, como Jesus deixou um princípio ali de ensinamentos, né? Todos os cristãos, em geral, acreditam na vida futura. Percebam bem isso. Vejam bem, nossos irmãos católicos também acreditam na vida futura, que a vida prossegue. A moda deles, da forma como eles entendem como um céu, um inferno, porque eles não tiveram essas explicações detalhadas que a doutrina espírita nos oferece, mas eles acreditam que a alma prossegue, certo? É uma crença na vida futura também, como nós. Os irmãos evangélicos também acreditam, porque eles entendem, se não me engano, que a alma depois da morte fica, né, como que adormecida, esperando o momento do julgamento final. Mas vejam, de uma forma ou de outra, é uma crença na vida futura. Eles acreditam que de alguma forma essa alma, esse espírito, prosseguirá, né, depois da morte do corpo. Então aqui está muito claro isso. Jesus ensinou dentro dos limites da capacidade de entendimento, né, da humanidade da época e reservou um aprofundamento desses estudos quando ele enviasse a nós, né, o Consolador prometido, tá bom? E o que mais aqui? Vamos ver. Tem alguma... a nossa amiga aqui, a Gircileia Fontes, né, dizendo que sente cheiro forte de tabaco próximo, dentro de casa, né, e não vem da rua. Às vezes sinto do meu lado, diz ela. Como devo proceder? Tipo oração que devo fazer? Olha, Gircileia, né? A gente nunca tem uma resposta só para poder te oferecer em doutrina espírita, né? Não podemos dizer isso é tal coisa, não é dessa forma que acontece, tá? Pode ser várias coisas. Você primeiro, Gircileia, a gente sempre aconselha descartar a possibilidade de ser algo material mesmo, porque eu digo sempre isso, muitas pessoas querem às vezes imaginar que tudo é espiritual, e nem sempre. Muitas vezes as coisas são da matéria, tá? Como você bem disse, né? Não vem da rua o cheiro, tudo bem. Precisaria descartar todas as possibilidades que esse cheiro não possa estar de alguma forma sendo produzido materialmente, tá? Descartada essa possibilidade, poderia até ser um cheiro, né, vindo da espiritualidade, de alguma forma produzido por algum espírito, né? E que se é de um tabaco, poderia se imaginar a ideia de um certo vício aí do espírito. Então, assim, são muitas possibilidades, né? Mas, como você mesmo disse, é bom que faça oração, né? Porque se for um espírito ainda necessitado, que ainda carrega esses vícios, né? Do tabaco, do fumo, então faz uma oração, pede a Deus que se houver ali algum irmãozinho carente, necessitado de ajuda, que possa ser conduzido, né? Possa ser tratado, possa ser amparado. Faça sempre oração, né? Procura viver na sua casa com bons pensamentos, né? Evita os excessos, os vícios, né? Porque os espíritos às vezes buscam aqueles com quem eles sentem sintonia, né? Se você os atrai de alguma forma, ou se alguém da sua casa pode estar atraindo algum espírito dessa forma, né? Então tudo isso às vezes tem a ver. Mas faça oração mesmo, né? É o que por enquanto você poderia rever, né, hábitos seus e dos familiares e orar pedindo ajuda, né? A Silvia Guerra está dizendo aqui, né, a querida amiga Silvia, encanta-me nesta doutrina o esclarecimento sobre os ensinos de Jesus, né? Sabemos que podemos ser como ele algum dia, mesmo que daqui a muitos séculos. Nos torna a jornada aqui mais fácil, né? Porque traz ânimo. Muito bom, é isso mesmo, Silvia. Jesus fez questão, né, de nos deixar esse bom ânimo, de acreditar que também um dia
estaremos em muito melhores condições, né? O Anísio, né, Torres, dizendo aqui, ninguém vai ao Pai sem o amor que Jesus veio nos ensinar. Por isso ele, né, é o caminho. Seria isso? Legal, Anísio. Porque Jesus disse, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E ele diz, só que Jesus diz assim, ninguém, algumas traduções, Anísio, até mostram de uma forma diferente, né? Ninguém vai ao Pai. Eu prefiro a tradução que diz, ninguém vem ao Pai, porque Jesus está junto do Pai. Então ele teria dito, ninguém vem ao Pai se não for por mim, ele quer dizer, por esse caminho que ele deixou, do amor, é isso mesmo que você colocou. Então Jesus veio, né, Anísio e amigos, Jesus veio mostrar o caminho. Por isso que na questão, se não me engano, 625 de O Livro dos Espíritos, eles dizem que Jesus é o modelo e guia da humanidade. Guia porque mostra o caminho que conduz a Deus. E modelo porque é aquele que deve ser copiado. Então, quanto mais a gente se espelhar em Jesus, quanto mais a gente for sábio de querer viver aquilo que ele ensinou, nós estamos cada vez mais de encontro a Deus, né? Cada vez mais próximos de Deus, porque vejam bem, Deus nunca se afasta de nós, Deus está conosco. Somos nós que precisamos fazer um caminho de aproximação com Ele, porque Deus está em toda parte, tá? Mas nós precisamos, pela nossa conduta, vivermos cada vez mais de acordo com as suas leis, com as suas vontades, com a sua vontade, né, que é a vontade do amor. E lembrem que Jesus sempre dizia, eu cumpro a vontade do Pai, eu faço a vontade do Pai. É o Espírito sábio, que aprendeu que o caminho é viver de acordo com as leis divinas, né? Muito bom. Até a Débora disse aqui, nem toda vez que sinto cheiro de flores, alguém falece. Desde a minha adolescência, isso. Aí, Débora, pode até ser uma intuição, né, que você acaba tendo, de um pressentimento, né, que você pressente ali, que acabou se ligando isso com a questão das flores, né? Pode ser que você, quando percebe, né, algum desencarne, você tem essa intuição aí, né? Mas vamos lá, vamos um pouquinho mais à frente. Um pouco mais à frente, nesse mesmo item 3, tá? Kardec diz ainda, com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material, que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares as que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias. Vejam que interessante isso, né? Kardec está dizendo aqui que com o Espiritismo a gente acredita mais fortemente na vida espiritual, que a vida prossegue, porque nós temos testemunhas oculares. Olha que interessante, o que seriam testemunhas oculares? Vejam bem, pessoal, os próprios moradores do mundo espiritual que vêm nos dizer como eles estão lá. São os espíritos desencarnados que, através da mediunidade, vêm nos contar como é a vida no mundo espiritual. Esses são testemunhas oculares, né? Eles são os que relatam para nós. E Kardec, nós sabemos, teve todos os cuidados para não aceitar qualquer comunicação. Mas ele tomava o cuidado de ver se em vários lugares diferentes os espíritos diziam de forma semelhante para poder aceitar a comunicação. Então, os espíritos mesmos vieram nos dizer. Então, alguns diziam, olha, eu sofro, eu estou sofrendo, eu estou triste, eu estou amargurado, eu estou aflito. Outros já diziam, não, eu estou feliz, eu estou em paz, o mundo aqui é uma maravilha. Então, vejam, cada um dizia de uma forma. E Kardec foi montando o quebra-cabeça. Ele foi entendendo que, aquilo que dissemos no início,
as consequências de como chegam no mundo espiritual, a consequência de como viveram a vida aqui na Terra. Então ele percebia que aqueles que viveram bem, que procuraram ser pessoas de bem, caridosas, pessoas que viveram fraternalmente, que procuraram viver da melhor forma, né? Chegavam em boas condições ao mundo espiritual, se encontram felizes, né? Enquanto que aqueles que sofrem são aqueles que carregam culpas, ressentimentos, mágoas, né? Viveram de alguma forma não muito boa. E as consequências são, né, de acordo com o que viveram. E eu dou uma dica aqui, se alguém quiser ver bem a fundo esse ponto, no livro O Céu e o Inferno, de Kardec também. Na segunda parte do livro, Kardec enumera muitos casos, muitas entrevistas que ele fez com os espíritos, né? E cada um ali relatando a sua condição feliz ou infeliz, tá? De acordo com a forma que viveram na Terra. Tudo bem? Vamos ver aqui se tem mais alguma colocação. A Andresa Maria, né? Boa noite, dizendo aqui: é possível, depois de uma semana de falecida, sonhar com a minha mãe dizendo que estava tudo bem e que daqui de cima ia colocar tudo em ordem e que não se preocupasse. Assim sonhei com a minha mãe depois de dias de falecida. Andresa, não existe um prazo, sabe, que precisa ter um tempo X, né, para que o espírito possa se comunicar. O que eu posso te dizer assim, não é muito comum, né, com um prazo pequeno, como você diz, de uma semana, é mais difícil. Em geral, os espíritos não conseguem, com um pouquíssimo prazo de uma semana, já vir trazer uma mensagem consoladora, né? Acalmar aqueles que ficaram. Então, assim, não dá para a gente afirmar, ter a certeza de que possa ter sido uma comunicação real, ou às vezes, né, aquilo que você espera que aconteça. Às vezes no seu íntimo você tem esse desejo de que ela esteja bem, de que ela pudesse trazer essa comunicação. Mas eu não estou, Andresa, descartando a possibilidade, você entendeu? Eu só estou dizendo que é um pouco difícil. Mas, se a sua mãe, vai depender muito do estado espiritual dela. Se ela é um espírito, né, com uma boa evolução, um espírito que tem seus méritos, né, tem seus créditos com a espiritualidade, é uma pessoa, é um espírito mais, né, espiritualizado, desapegado das coisas materiais, pode até ser que ela tenha, sim, né, trazido essa mensagem aí, tá bom? Mas, ore por ela, sempre é bom, né? Eu digo sempre isso, procure orar, procure se manter tranquila, confiante, sem desespero, né? Confia que tudo fica em paz, que é o que eles mais esperam lá, né, Andresa, é ver a cada um de nós que ficou em boas condições, ver que a gente está em paz. Mostre para ela que você está tranquila, confiante, isso ajuda muito. A Gessiane perguntando aqui, né, como o Espiritismo vê os transtornos mentais. Olha, Gessiane, aí é um assunto bem vasto, né? Mas para não te deixar sem uma resposta, né? Te respondendo assim mais rapidamente, os transtornos mentais, né? A alienação mental, algum desequilíbrio mental, muito provavelmente, como eu digo sempre, não tem uma resposta só em espiritismo, tá? Mas pode ser, veja bem, uma das possibilidades, tá? Uma das possibilidades é que é um espírito que ele, na sua essência, é normal, ele raciocina, ele é inteligente, mas ele encarna em um corpo que apresenta uma deficiência cerebral, muitas vezes. Porque ele precisa dessa experiência, ou por prova, ou por expiação. Pode até ser que o espírito tenha errado em existências passadas e acaba sofrendo, né, essa, às vezes, expiação de não ter um equipamento cerebral perfeito. Então, entenda que o espírito não é deficiente mental.
O espírito é inteligente, está raciocinando perfeitamente, mas ele se vale de um corpo com a imperfeição, porque ele tem alguma necessidade de passar por essa experiência, em geral, tá bom? Para te responder mais rapidamente. Então, a Isabelle também dizendo, né, que sonha com a avó há 11 anos. Sim, aí já um tempo bem maior, né, Isabelle? Lembrando, pessoal, que muito comumente a gente, durante o sono, nós nos desligamos do corpo, né, como espíritos que somos, e vamos nos encontrar com os entes queridos que desencarnaram. Então, esses encontros durante o sono do corpo é muito normal, muito frequente, acontecem sim, tá? É que muitas vezes a gente não traz a lembrança ao despertar e a gente muitas vezes pensa que não sonha com eles. Não é que não sonha, a gente não se recorda, tá bom? Mas a gente tem muitas possibilidades sim de mantermos, né, um contato, um diálogo, né, encontrarmos-nos com aqueles que nós amamos, tá bom? Então, a Sueli dizendo, porque não podemos desesperar, eu não estou tranquila, choro muito, lamento demais, acho que eu deveria ter percebido os sinais e não me dei conta. Olha, Sueli, se eu puder te dar um conselho, se você aceitar, o próprio Chico Xavier diz isso no Pinga Fogo de 71, ele diz que quando as nossas lágrimas representam um inconformismo, uma rebeldia, né, que a gente se revolta contra os desígnios de Deus, isso afeta os nossos entes queridos. Então, eu te digo, se você quer ouvir um conselho, Sueli, procure trabalhar isso em você. Eu estou entendendo que você está até se culpando de alguma forma, mas não faça isso. A sua mãe, como você diz, né? Creio que a mãe, não me lembro, mas o seu ente querido que desencarnou, com certeza o que mais espera é te ver em paz. Não se cobre de nada, não fica desesperada, procura manter a calma, confia que Deus cuida de todos, entendeu? E o que ela mais espera de você é o seu equilíbrio, a sua confiança, sem desespero, tá bom? Procura trabalhar isso, se você quer o melhor para ela, é isso que ela precisa, tá bom? Aqui mais pessoas dizendo, né, que perderam alguns entes. Façam sempre oração, pessoal, peçam antes de dormir, né, para que possam encontrar-se com eles, com esses entes queridos. Antes de adormecer, pede a Deus, se for possível, que nos encontremos. Então, durante o sono, é uma grande possibilidade, né? Então, a Isabelle perguntando, queria saber se ela está feliz. Vejam bem, a gente não pode, né, dar respostas levianas até dizer se a pessoa está bem ou não. Ninguém tem essa capacidade, a não ser um médium, né, que receba a comunicação do Espírito para poder dizer. Mas acreditem sempre assim, meus amigos. Deus cuida de todos. Deus está oferecendo o melhor para cada um, né? E o que nós podemos fazer por eles, para que fiquem bem, é mantermos-nos confiantes. Vejam bem que nós temos um papel, uma parte importante para fazer. Mantermos-nos em paz, confiantes e serenos. Essa é a nossa ajuda para eles. Lembrem-se sempre disso, tá? Evani dizendo, né, que sonha também, é muito normal isso, tá? Deixa-me ver aqui quanto falta, se dá para a gente concluir aqui. No item 5, Kardec diz assim, ele fala sobre o ponto de vista, seguindo um pouquinho à frente aqui, tá? No item 5, o ponto de vista, Kardec diz assim, a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro e essa fé tem enormes consequências sobre a moralização dos homens, uma vez que muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram a vida terrena. Aqui, pessoal, Kardec está dizendo que
que quanto mais a gente compreende a vida futura, quanto mais a gente acredita nessa realidade da vida futura, nós vamos nos moralizando. Por quê? Porque a gente vai compreendendo que quanto mais nós vivemos bem aqui, chegaremos em boas condições, a gente percebe que existe uma justiça divina. Se a gente for bom, chegaremos em boas condições. Se agimos mal, sofreremos as consequências. Então essa crença, esse entendimento, nem crença, entendimento de que a vida vai nos devolver de acordo com o que fizemos, a gente passa a se moralizar, vocês concordam? A gente vai querer viver cada vez melhor. Nem seria o ideal isso, porque o ideal seria que nós fôssemos bons naturalmente, sem preocupar com as consequências futuras. Mas é melhor que a gente haja bem pensando na recompensa do que façamos o mal, Então é isso que Kardec diz. Esse entendimento da vida futura, da vida espiritual, nos leva a agirmos de forma mais moralizada, a agirmos de mais coerência com as leis divinas. E aí Kardec diz, para quem acredita na vida futura, olha só que interessante, quando a pessoa acredita mesmo que a vida espiritual é a nossa vida verdadeira, vejam bem, nós somos espíritos, nós não somos esse corpo. Nossa vida é a vida espiritual, é a vida verdadeira. Quando a gente acredita assim, aqui a vida corporal passa a ser uma simples passagem. A gente entende que nós estamos aqui de passagem. E aí o que acontece? Os problemas da nossa vida aqui na Terra, as vicissitudes, os problemas que enfrentamos, passam a ter um peso menor, certo? Porque quando a gente entende que nós estamos aqui de passagem, que isso aqui logo um dia termina, que nós vamos voltar para a nossa vida verdadeira, os problemas passam a ter uma dimensão menor. A gente não dá um valor muito grande, a gente entende que vai passar, é uma fase, nós vamos deixar isso para trás um dia. Então assim a morte passa a não ser tão apavorante para essa pessoa que acredita dessa forma. Vocês concordam? Porque se nós acreditamos, temos a certeza de que vamos continuar vivendo, vamos reencontrar os entes queridos que partiram antes de nós, podemos estar em muito melhores condições do que aqui hoje. A morte vai perdendo esse lado tétrico, de pavor, de medo. A gente vai compreendendo que a morte é um ciclo natural. A gente uma hora está aqui encarnado, outra hora está lá desencarnado. E isso representa uma calma de espírito. E nesse mesmo item 5, Kardec ainda diz: pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir, quanto à vida futura, ele dá tudo ao presente. Aqui é o materialista. Vocês conhecem alguém materialista? Deve ser muito difícil, Para o materialista, a morte é o fim de tudo. Imaginem por um instante, se a gente pensasse assim, que nós vamos deixar de existir com a morte do corpo. É apavorante isso. Então, o materialista, o que acontece? Ele se agarra a essa vida com todas as suas forças. Ele quer viver a vida intensamente porque ele acredita que depois nada mais vai haver. Então, ele se apega à matéria, ele quer viver o máximo que ele pode. E a hora que o corpo vai envelhecendo, a idade vai chegando, esse espírito do materialista entra em desespero, porque ele percebe que está chegando o fim. Então, o materialismo é algo que deixa as pessoas em situações lamentáveis. Por isso que o Espiritismo combate o materialismo. O Espiritismo vem mostrar que a vida prossegue.
para que não exista esse pânico, né, esse desespero de achar que vai deixar de existir com a morte do corpo. Tudo bem? O que mais? Vamos ver se tem alguma colocação aqui. Estamos aproximando já do finalzinho, viu, pessoal? Não vou segurar vocês muito tempo, não. Então, a Ivani colocando muito bem aqui que o apego aos bens materiais atrapalha até na hora, né, da partida, do desencarne. Atrapalha e muito, né, Ivani? Porque quanto mais apegados, mais nós temos dificuldade na hora da desencarnação. Vamos ver aqui. A Débora, né, dizendo: eu acredito que o espírita aqui na Terra já deve imaginar como o espírito quando desencarna e ele conhece essa pessoa, deve imaginar como será o regresso dele ao Pai. Quando conhecemos as pessoas que se vão, sabemos o que vai fazer falta para ela. Como se ele é materialista, desencarna, ele não aceitará facilmente. Legal. Essa questão aí do materialista, né? A Maria Boneberg, né, dizendo aqui que ensinamentos bons, muito bom, fico feliz que estejamos aí transmitindo de uma forma que esteja, né, bem compreensível. A Sueli perguntando que dia que são as lives, né? Então, Sueli, nós estamos realizando esse estudo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. A proposta é todas as quartas-feiras, tá? Às 20 horas, aqui pela página Espiritismo Brasil Chico Xavier. E eu tenho também, se você quiser acompanhar eu tenho um outro estudo na quinta-feira, tá? Do Livro dos Espíritos, na quinta-feiras, às 20 horas. Aí seria pela minha página, Paulo Eduardo Sampaio, pelo Face, ou pelo Instagram, né? Paulo, com 2 os, .sampaio, tá bom? Quem quiser também conhecer o meu canal do YouTube é Paulo Eduardo Sampaio, tenho lá vários estudos já gravados, tem algumas palestras feitas também, tá bom? Fico feliz que vocês tenham gostado, mas vamos aqui só encerrar então. Eu quero encerrar com uma mensagem, pessoal, que eu aconselho até vocês lerem depois na íntegra. Eu vou ler apenas alguns trechinhos para não ficar muito longe, não estender muito, né? É uma mensagem que está nesse capítulo 2, que nós estamos encerrando o estudo dele hoje. É uma mensagem ditada por um espírito que se identificou como uma rainha de França. E a mensagem chama Uma Realeza Terrestre. E esse espírito, né, dessa rainha, ela diz assim: quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos da terra, se eu não o compreenderia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. Então aqui, esse espírito, né, dessa rainha de França, ela está relatando a hora que ela chegou no mundo espiritual na desencarnação. Porque ela achava, meus amigos, que como ela era rainha aqui na Terra, ela achava que ela seria recebida no mundo espiritual com toda a pompa, como uma rainha também. Ela achava que ela seria reverenciada, que ela seria, né, admirada por todos, que ela teria aquela realeza que ela tinha aqui na Terra. Mas ela mesma diz: o orgulho me perdeu na Terra. E nós sabemos que o orgulho é um grande mal, né? O contrário, sim, a humildade é que nos eleva. Então ela continua dizendo: e como para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, ela diz. Que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e os quais desprezava por não terem sangue nobre. Vejam que tristeza para esse espírito dessa rainha. Ela achava, né,
que as pessoas mais simples que obedeciam aqui na terra às suas ordens não tinham sangue nobre como ela, eram insignificantes. E ela achava, né, que ela seria muito mais importante porque era rainha. E ela diz que ao chegar no mundo espiritual, viu aqueles que ela desprezava aqui na terra, em condição muito superior à dela, a quem a ela cabia agora se reverenciar. Porque Jesus disse, né? Aqueles que se exaltam serão humilhados, e que os que se humilham serão exaltados. Porque é um grande mal aqui na terra, meus amigos, é esse orgulho que nos leva à perdição muitas vezes. Esse orgulho, esse egoísmo que tanto mal nos faz, né? Para a gente aprender isso, trabalhar isso em nós. Aí ela ainda diz, para se granjear um lugar neste reino, né? No reino de Deus, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. E olha que bonito que ela diz agora, não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Uma maravilha, né, essa mensagem, esse Espírito vindo relatar para nós a desilusão, a frustração que ela teve ao perceber que no mundo espiritual, os que são grandes lá, muitas vezes foram os pequenos da terra, para que a gente não despreze ninguém aqui, meus amigos. Porque muitas vezes se estende tapete vermelho, como diz, né? Para os nobres, para os grandes, para os importantes, para os que têm títulos aqui na terra. E desprezam-se muitas vezes os pequenos. Mas quem sabe dizer quem é o espírito mais evoluído? Às vezes aquele mendigo que anda na rua pedindo uma esmola pode ser um espírito luminoso, enquanto um líder de Estado, de grandes posições sociais, pode ser um espírito carente, com pouca luz. Então que a gente tenha esse cuidado de respeitar a todos por igual. Não precisa privilegiar nem uns nem outros. Tratemos a todas as pessoas com o mesmo valor, com o mesmo respeito que todas merecem, né? E assim vamos concluindo. Deixa eu ver se tem alguma colocação ainda. A Débora até brincou aí, né, Débora? Então, pessoal, nós vamos então encerrando. Eu gostaria de fazer uma pequena oração, como foi solicitado por alguns, né? Porque todos nós temos tantas carências, né, meus amigos? Todos nós precisamos tanto do amparo divino. Então eu quero convidar vocês aqui nesses minutinhos finais, que a gente possa rogar a Deus, o nosso Pai, que nos abençoe a todos, em especial aquelas pessoas que pedem ajuda, que registraram aqui o seu pedido, que os bons espíritos amigos possam visitar esses lares, auxiliar essas pessoas que estão carentes, necessitadas do amparo do alto. Derrama, Pai, das tuas bênçãos sobre todo esse planeta Terra, tão necessitado de paz, para que a gente possa conviver em harmonia, para que a gente possa a cada dia compreender o quanto é importante seguirmos os ensinos luminosos que Jesus deixou. Que a paz de Deus esteja por toda parte, com todos nós, no nosso lar, abençoando os nossos relacionamentos com os nossos familiares. Que Deus abençoe, queridos amigos e amigas, a cada um de vocês. Abençoe seu lar, seus lares, seus familiares. E continuem, né, buscando o caminho do bem, trilhando por esse caminho de redenção e rogando sempre a Deus pelos familiares que já partiram, como estudamos aqui hoje. Mantenham-se confiantes, não desesperem. Tenham fé que Deus cuida de todos e nós temos as portas do sono para nos reencontrarmos. Confiem, façam a parte que cabe a cada um de nós, para que a gente mereça um dia, né,
nos reencontrarmos nessa paz também. Muito obrigado, Deise, a todos que disseram aqui que gostaram, né, do estudo, que se sentiram bem à vontade aqui nessa horinha que passamos juntos. Deixo então, renovo aqui o convite para nos reencontrarmos na próxima quarta-feira, onde a gente vai avante então estudar o capítulo número 3, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo. E quem quiser, né, buscar o capítulo 1 que nós estudamos na semana passada, tem aqui gravado na página, né, Espiritismo Brasil Chico Xavier. Se quiserem também, tem no meu canal do YouTube, Paulo Eduardo Sampaio, se quiserem se inscrever no canal. Tem estudos lá também de O Livro dos Espíritos, tem algumas palestras, tá bom? Serão todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença de todos, pela companhia aqui. Vejo aqui amigos que estudam comigo também em O Livro dos Espíritos nas quintas-feiras. Fico muito feliz com a presença de todos e que possamos continuar sempre, né, estudando essa doutrina tão abençoada que tanto bem nos faz, né, queridos amigos e amigas. Fiquem na paz de Deus. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado pelas mensagens tão fraternas e carinhosas, tá? Que Deus abençoe-nos a todos. Um abraço fraterno e até a próxima semana. Até lá.